Se você acha que o futebol no Oeste Asiático só nasceu agora com a Copa no Catar, ou depois que o Cristiano Ronaldo foi jogar por lá, você está muito enganado. Há muitos anos, jogadores e profissionais brasileiros estão por lá contribuindo com a evolução do futebol como um todo. E o convidado do vídeo de hoje é um desses profissionais. O nome dele é Eduardo Tomás, ele é analista de desempenho da seleção sub-20 dos Emirados Árabes Unidos e conversou comigo sobre a trajetória dele e também sobre como é viver num país tão diferente do nosso. Né? Então, se você ficou curioso, fica ligado aí e vamos pro vídeo. Eduardo Tomás, diretamente aí dos Emirados Árabes, do outro lado do mundo. Queria começar agradecendo aí você ter aceitado participar aqui desse bate-papo no meu humilde canal. E a primeira pergunta que eu costumo fazer é qual a sua formação acadêmica, né? Onde você estudou, o que você estudou e quais cursos você fez também depois de formado, né? Depois da faculdade. Pá, tudo bem? Primeiramente, quero agradecer o convite, né? Tenho acompanhado aí desde o do lançamento do canal aí, tanto no Instagram como no YouTube também, vendo os cortezinhos ali, né? Aprendendo um pouco sobre a trajetória de outros profissionais, entendendo um pouco também de outros mercados, né? Tá muito bacana, né? Sucesso para o canal e é um prazer enorme estar aqui trocando esse papo com você hoje aí. Pá, que Então bom. vamos lá. Hoje eu sou formado em Educação Física pela Unicesumar, mas a minha trajetória, na verdade, ela começou em 2014, quando eu entrei para fazer curso de esporte na Universidade Estadual de Londrina. Uhum. E por conta de começar logo cedo já no mercado de trabalho, eu acabei saindo do país em 2017, tive que trancar a matrícula, com a trajetória fora do país, acabei cancelando a faculdade e depois de 2 anos, em 2019 para 2020, eu retornei, comecei novamente, né, fazendo educação física de um método à distância, né. Aqui em Uhum. Dubai, a Unicesumar tem um polo, então para mim foi muito interessante ter essa oportunidade de seguir estudando, né, e concluí agora a graduação, né, no início desse ano, então foi muito bacana para mim. Com relação aos meus cursos, né, na área de análise de desempenho, diferente de algumas pessoas, eu fui fazendo os cursos durante esse tempo de graduação, principalmente por conta da pausa que eu tive no meu processo de graduação. Uhum. Então, eu divido um pouco, né, os meus cursos em dois momentos, né, os cursos no Brasil e depois quando eu tive fora, né, por enquanto agora. Então, no Brasil eu fiz os programas de análise de desempenho da Universidade do Futebol, que me deu uma base, né, além da faculdade, me deu uma base bem interessante da parte mais prática do processo. Eu fiz também os cursos para análise de desempenho de base e profissional do futebol interativo. E depois que eu cheguei aqui nos Emirados, eu comecei a ter mais contato com o pessoal da Inglaterra, com mais acesso ao conteúdo da Liga, da Premier League, do pessoal de lá. E assim eu cheguei até a PFSA, né, que é a Professional Football Association, Scout Association, né, que é uma associação onde tem vários conteúdos sobre scouting, também, um processo mais didático, né, da análise de desempenho. Eles trazem professores dos Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda, e tem uns conteúdos bem interessantes. E para a Europa, eles são uma referência, né, nos cursos de análise. São basicamente especializações em diversas áreas, né? E eu me Uhum. aventurei nesse mundo, né, me aprofundei e hoje eu tenho o nível 2 de análise de adversário, uma especialização minha que hoje me dá todo esse background para fazer essa parte da análise de adversário. E também eu fiz os cursos de Talent ID, né, que é basicamente o curso de scout, também nesse mesmo formato, né, mais de uma especialização, né, um foco específico numa das funções da análise. E recentemente eu iniciei a trajetória também na parte de licença de treinador. Eu falo que a gente tem que estar sempre se atualizando, né? Hoje não penso em ser treinador, mas como a função de análise de desempenho requer um pouco dessa parte técnica tática,
essa visão completa do que é o futebol. Eu acho interessante estar fazendo as licenças de treinador, né, para poder entender como é a cabeça de um treinador, né? Então, é isso. Formado em educação física e essas especializações na área de análise de desempenho. O legal dos cursos de treinador, como você falou, que um complementa o outro, né? Tipo, conhecimentos que você aprende aqui, você vai usar na sua área, com certeza. Sim, sim, sim. Tem sido bem bacana, né? Agora eu fiz o nível 1, né, aqui da Ásia. Aqui é dividido em 4 níveis, né? A licença D, C, a C e B são juntas, né? A A e a Pro, né? Então é o começo da caminhada ainda, né? É uma coisa mais voltada ainda para escolinhas, mas já tem um conceito, né? Da parte técnica, tática, física, né? Eles valorizam muito também a parte psicológica, né? Que eu acho que é bem interessante também para o futebol, principalmente para o futebol de hoje, né? Então, tá sendo bacana também essa nova experiência, né? Essa nova área de curso, né? De estudar essa parte mais para ser treinador, né? Tá sendo de grande valia para mim. E agora sobre a sua trajetória profissional, você até comentou, né, que começou a trabalhar antes mesmo de formar, né? Conta aí como que foi a sua trajetória, os clubes que você passou, as funções também, se sempre foi como analista ou não. A trajetória, assim, ela foi bem, ela começou logo junto com a graduação, né? Lá em 2014, quando eu entrei na UEL, um dos nossos veteranos, o Gustavo Damasceno, o Ney, ele estava no Nacional de Rolândia, né? Ele tinha um projeto para expandir o departamento de análise lá. Eles iam disputar em 2015 a primeira divisão do Paranaense. E nesse processo de expansão, ele fechou uma parceria com a UEL, no qual era possível fazer, né, essa ingressão no departamento através de estágio. E logo de cara já eu falei, cara, eu quero. E no final, as duas pessoas que ingressaram foi eu e o Gabriel Melo, né, o baiano, que hoje está no PSTC como treinador, na Sub-15, eu acho. Então, foi o meu primeiro contato, né, com análise de desempenho já no futebol profissional. Foi o estadual de 2015. A gente participou desse projeto, foi o estadual todo. O Nacional de Rolândia acabou caindo para a segunda divisão do Campeonato Paranaense. Mas, para mim, pessoalmente, profissionalmente, foi muito válido, né? Tá trocando essa experiência ali, tendo esse contato com o futebol já logo no meu primeiro ano da graduação. E logo que eu saí do Nacional de Rolândia, não tinha essa ideia de seguir procurando estágios, nada disso, mas apareceu uma oportunidade de ser estagiário de novo no Grêmio Araponguense, né, também cidade próxima de Londrina, e eu aceitei, fui também como estagiário, e fiquei de maio de 2015 até dezembro de 2015. A gente fez o Campeonato Paranaense Sub-18, a gente foi até as fases finais do Campeonato Paranaense. Também me abriu várias portas, fiz amizade com o pessoal do Curitiba, onde também tive essa oportunidade de poder fazer estágio no Curitiba de uma semana em 2016, no início de 2016. E, cara, em fevereiro de 2016 eu recebi o contato de outro veterano nosso também, o Maurício Trombetta, que naquele momento era gerente de futebol das categorias de base do Londrina. E eles estavam num processo de transição, né, de saída de um analista da equipe profissional, e eles queriam contratar um outro analista. E eles chegaram a mim, de novo, né? Foi tudo muito rápido na minha trajetória, né? Esse início foi tudo muito conturbado. E eu fui muito, assim, pela vontade de assumir um desafio no qual eu ainda não tinha vivenciado. O Londrina, naquele momento, Série B do Campeonato Brasileiro, e eu com 18 anos. Eu falei, cara, vamos, eu aceito. Tive uma reunião com eles lá e apresentei o que eu estava fazendo até aquele momento. Eles gostaram e eu iniciei ali no Londrina, fui me aproximando mais da comissão técnica. Foi um ano muito, muito rico para mim profissionalmente, de novo, né? Outras experiências, Série B do Campeonato Brasileiro. 2017 a gente participou da Copa da Primeira Liga, também uma experiência mais diferente, porque foi quando a gente começou a ter contato com clubes da Série A do brasileiro, né? Cruzeiro, Fluminense,
E foi muito bacana para mim. Até que em setembro de 2017 veio a proposta para vir para o Sharjah, aqui nos Emirados. Também foi, no momento, o Vinícius, né, também estava se juntando ao departamento de análise, no qual o chefe brasileiro, tinha contatos com o pessoal que estava lá no Londrina, e eles me indicaram para vir para cá, e por ter também a referência, né, de ter estudado junto com o Vinícius, de ter esse contato próximo com ele, me Uhum. ajudou muito, né, poder vir para cá. E, de novo, mais uma vez, quando o telefone tocou, foi tipo mais um desafio, né? E aí, tá preparado para mais esse desafio? E eu assumi esse risco, né, de atravessar o mundo, chegar em um lugar que eu nunca tinha nem sonhado em estar. E foi passando tempo, e agora, mais recentemente, em julho do ano passado, eu recebi a proposta para vir para a seleção dos Emirados, depois de quase 5 anos no Sharjah, trabalhando nos Emirados. Eles chegaram para mim, fizeram o contato inicialmente para trabalhar com as categorias menores, né, o sub-17 da seleção. Eu achei que seria também mais um passo para minha carreira interessante, né? Uhum. Tão rápido já estar numa seleção, e mais uma vez o desafio que me motiva sempre, eu aceitei, vim para cá, passei 3 meses com a categoria sub-17, e de novembro até atualmente eu sou analista de desempenho da seleção sub-20. Um desafio atrás do outro aí. Foi emendando os desafios, e eu fui aceitando, e estamos aí. Né? Show de bola. Bom, você como analista de desempenho, o que você pode contar para a gente de como é o seu dia a dia nessa função, assim, como funciona uma rotina? A rotina da análise de desempenho, né? A gente tenta trazer o máximo de informação que a gente pode, tanto da nossa equipe quanto dos adversários que a gente vai enfrentar, né, para a comissão técnica, seja essas informações, né, na parte estatística ou na parte de vídeo, né, uma parte mais técnico-tática do próximo adversário, ou também da nossa equipe. Eu também trabalho com as análises em tempo real durante o jogo, né? A gente faz essa comunicação stand, né, com o banco de reserva, através de rádio e software, para poder transmitir essas imagens para o banco, né? Mas num contexto mais específico, né, hoje da seleção, é uma coisa um pouco mais espaço-tempo, né? Que com a seleção a gente trabalha, são períodos de convocação, então geralmente eu já sei quem são os adversários que a gente vai enfrentar no próximo mês, seja amistoso ou seja competição oficial. Então eu já começo, desde o primeiro momento disponível, já começo a coletar a informação dos adversários, vídeos, né? A gente tem acesso a plataformas online onde ficam disponíveis, né? Tem um banco de dados das partidas, então eu já consigo ter acesso para conseguir preparar um material baseado no que a gente faz, na ideia de jogo do nosso treinador. Então eu tento aproximar o que é possível, né, as dificuldades que a gente pode vir a enfrentar no jogo, e as coisas que a gente pode aproveitar, né, nessa partida. Também, durante os períodos, né, onde tem os jogos da liga, a gente faz um pouco do processo de scouting, né, que é estar observando os jogadores pessoalmente no estádio. É diferente ver o jogador, né, lá no estádio do que ver na televisão, né? Uhum. Então, hoje, como eu trabalho com a seleção sub-20, a gente acompanha alguns jogos das equipes principais, né? A gente sempre consegue ter acesso também as possíveis escalações para os próximos jogos. Então, se a gente tem algum jogador que é compatível com a nossa idade, a gente já sabe aonde a gente pode ir, para também não ficar indo em todos os jogos da liga principal. Uhum. A gente, obrigatoriamente, por conta do gap, né, da idade, a gente acompanha os jogos da Liga Sub-21, Sub-18 e também da Liga Sub-17.
Então, hoje no staff técnico, a gente é em 7 pessoas, a gente consegue, por semana, cobrir mais do que 21 jogos, né? Seja das 3 categorias, né? 17, 18 e 21, e também, quando possível, né? Da equipe principal. E isso não só para as equipes de primeira divisão, mas também para as equipes de segunda. A diferença, né, daqui para o Brasil, aqui tem o número de clubes nas ligas, nas divisões, são menores, né? Então isso diminui o número de jogos numa temporada, consequentemente diminui o número de jogos por semana, né? Então normalmente é uma rodada por categoria por semana, que também acaba nos facilitando nesse processo de fazer os scoutings, né? A gente procura toda semana também estar fazendo reunião presencial com toda a comissão técnica para a gente poder passar essa visão, né, do que a gente está observando de jogadores. A gente alimenta um banco de dados para que todos tenham acesso, para quando chegar próximo do período de convocação, o treinador possa tomar uma decisão mais assertiva do que ele espera para a próxima convocação. Na minha parte da análise de desempenho, 2 semanas antes de iniciar a próxima convocação, é uma reunião onde eu apresento já o primeiro olhar do nosso próximo adversário, para que assim o treinador e os assistentes dele possam começar a preparar, né, os materiais, seja de treino, né, a parte mais teórica do que eles vão preparar, como também a estratégia para o dia do jogo, né? Então a gente trabalha muito interligado, né? A parte de preparação física, a parte da análise de desempenho, preparador de goleiro, a parte com treinadores e os assistentes, porque, querendo ou não, mais uma vez, né, diferente de clubes, a gente acaba tendo 1 a 2 jogos por mês, né, então a gente tem que dar sempre o nosso melhor, né, nesses períodos onde a gente está em convocação. Então, como os jogadores vêm e vão das convocações, a gente procura fazer uma imersão mesmo, né? Quando a gente está com os atletas, a gente fica concentrado, mesmo quando os jogos são aqui nos Emirados, a gente fica concentrado todo o período da convocação. Então a gente aproveita esse tempo, essas 24 horas por dia que a gente tem com os atletas, para fazer uma imersão, né? Então a gente tem tanto as reuniões coletivas com a equipe toda, como reuniões individuais ou por posições, né? Reuniões essas onde a gente traz conteúdos, seja dos treinos passados, seja de coisas que a gente está vendo no futebol pelo mundo, né? Seja ideias que ainda estão no papel, né? Mas a gente tenta transportar para a imagem, para o vídeo, para que os atletas possam observar e quando está lá dentro do campo, que eles possam performar da melhor maneira possível, né? Foi muito legal. Eu ia perguntar mais detalhes, mas você já passou o pacote completo aí já. Para nós no Brasil, a análise de desempenho é uma coisa e para fora do Brasil, no mundo onde fala inglês, do futebol comum, é outra coisa, né? Performance análise é totalmente diferente do que eu faço, né? Então, inclusive nessa parte do estudo mesmo, né? Enquanto no Brasil você estuda análise de desempenho e você vê tudo num contexto geral, né? A parte de scouting, analisar a equipe, analisar treino, analisar adversário. Fora do Brasil, né? Quando eu tive acesso à PFSA, com o pessoal da Premier League e tal, e aí eu falava, tá, mas lá no Brasil a gente já aprendeu a fazer isso, mas é que fora do Brasil, como a análise de desempenho já está muito mais desenvolvida, os departamentos são enormes, então você tem mais profissionais para fazer diferentes tarefas. Então, aonde que entra as especializações, né? Enquanto no Brasil você estuda análise de desempenho e já aprende a fazer análise de adversário, fora do Brasil, você tem que estudar para ser analista de adversário, analista de jogo, scouting. Então, isso para mim foi muito. Deu uma bagunçada na minha cabeça de tipo. Não, a gente lá no Brasil faz tudo. O cara só faz tudo, tipo, não dá para fazer tudo. Mas realmente,
também aumenta o número de jogos, é uma dinâmica totalmente diferente, né? Falando no contexto de Premier League, é um contexto totalmente diferente também de recurso financeiro para as equipes, né? Na área de tecnologia e tudo mais. E quando eu vim para a seleção, né? Que também dá essa virada de chave, né? De tipo, opa, tenho que ir lá assistir, eu tenho que observar os jogadores no jogo, pela equipe deles, que também é uma coisa diferente, né? No clube, quando eu estava no Sharjah, nosso foco era treino, adversário e jogo, né? A gente não fazia essa parte da análise de mercado, né? E como que é morar num país com uma cultura totalmente diferente da nossa aqui do Brasil, por exemplo? Cara, morar aqui, de novo, eu acho que a vida ela é feita de desafios, né? E morar num país que tem tantas pessoas de países, lugares diferentes, religiões diferentes, no início é bem desafiador, né? Principalmente porque você tem que a religião número um do país é o islamismo, né? Então já começa com a dificuldade logo aí, né? Que a questão do islamismo tem um número X de rezas por dia e os eles rezam 5 vezes ao longo do dia, né? Então, sei lá, você precisa de ir no banco, mas tá na hora da reza. E talvez o gerente da conta tá na hora da reza. Então, tipo, o primeiro baque, assim, de diferença religiosa, cultural, é essa questão da religião base do país, né, que é o Islã. E eles seguem muito à risca, né? A gente, inclusive, as programações de treinos e jogos do país todo, de um contexto total, ela é baseada nos horários das rezas, né? Tem que Então, sei encaixar nesses intervalos, né? a partida, o jogo começa às 6h15, não é 6 horas, não é 6h30, é 6h15, porque 7h05 tem a hora da reza. Então, na hora do intervalo do jogo, se o juiz der 6 minutos de acréscimo, já, entendeu? Tipo assim, isso para mim, de novo, no início para mim foi tipo, meu Deus, que diferente. E eu lembro, assim, eu tenho uma visão, uma coisa que anda comigo, que foi o primeiro jogo nosso, foi contra o Aloaço em casa, e os jogadores no intervalo, né? Geralmente a gente usa o intervalo ali para estar, né? São 15 minutos que você tem para passar a informação, o treinador fazer a palestra dele, né? E os jogadores têm a salinha especial lá, os tapetes no chão. Respeito. Tá na hora da reza, tá na hora da reza. Tá perdendo o jogo, tá ganhando, tá empatando. Não tem o que fazer. É esperar. Geralmente a reza não demora mais que 3 minutos. Né? Então você espera, aguarda com paciência. E de novo, para mim no início foi o maior desafio, né? Essa questão da religião, né? Essa adaptação com a religião, né? Mas, de novo, quando a gente fala na experiência de como é morar num país que tem tantas influências diferentes, no final das contas, é, é ok. É ok, porque eles aceitam o catolicismo, eles aceitam outros tipos de religião, em igrejas católicas, inclusive, né? Eu sou católico, a gente visita igrejas católicas aqui no país, tem também cultos, né? A gente conhece o pessoal que frequenta a igreja evangélica, então nessa parte da religião ela é bem interessante, né? A adaptação a mais difícil, que era o que a gente estava comentando há pouco, é a questão do clima. Eu acho que é totalmente diferente. Hoje, o Eduardo, que está aqui há quase 6 anos, eu vou te falar que acredito que eu estou acostumado com o que é o verão e o inverno aqui. Mas o início, para quem vem de fora, é muito engraçado. De novo, eu sempre tenho esses flashes assim, que são coisas que a gente carrega de história mesmo para contar. Então, dezembro é o inverno para nós aqui, faz 23 graus, 25. E para quem vem de fora, talvez seja quente, mas para quem está no verão, igual hoje, 42, 45 graus,
23, 22 é 20 graus a menos, então é Hum, frio. sim. E eu lembro que a gente teve um jogador brasileiro que a família veio passear em dezembro e estava no treino, e aí a gente usa roupa de frio, porque para nós tá frio, tipo, de Já manga muda a comprida. referência, né? O corpo Sim, acostuma. jogador usando touca, jogador com luva. Eu lembro, assim, a família do jogador olhava assim e falava comigo, falava, meu, se chegar esse frio que vocês estão esperando, mas, de novo, é a referência do clima, né? Para nós, e principalmente para mim, que estou aqui no verão agora, realmente, o clima é o maior desafio que a gente tem num contexto total. Não é à toa que a temporada, inclusive de escola, ela é de setembro a junho, né? Uhum. Julho é o mês que não tem ninguém aqui. O pessoal todo Calor vai para absurdo. Europa, todo mundo quer sair do verão daqui, porque é insuportável. 12 graus aqui onde eu tô, São José. Tá 12 aí? Aqui tá 42. 42? Meu Deus. Queria te perguntar quais conselhos você tem para profissionais aqui do Brasil que sonham em trabalhar em outros países, né? Não necessariamente aí nos Emirados, mas em qualquer lugar do mundo. Eu acho que é muito importante a gente estar sempre se atualizando, né? Buscando sempre novos conhecimentos, né? Se atualizar a todo momento, principalmente porque o futebol é muito dinâmico, né? Sempre tem algo novo para a gente aprender, principalmente na área de análise de desempenho, né? Onde a gente trabalha todos os dias com a parte de tecnologia, de software, né? Então, realmente é muito importante estar se atualizando, né? E eu acho que também uma coisa que favorece, né, e auxilia essa saída da onde você está para buscar um novo desafio também é importante, né? Essa questão do network. Eu até falo para muitas pessoas que eu conheço, o LinkedIn é uma ferramenta que te auxilia e te possibilita, né, fazer contato com muitas pessoas de diferentes áreas, em diferentes lugares do mundo, né? Só Uhum. que, mais uma vez, né, não adianta só fazer o contato se não estiver preparado, né? E é isso, né? Você juntando conhecimento, né, teoria, prática e fazendo bons contatos, boas relações profissionais e pessoais, né? Acho que podem se abrir muitas portas, né, por aí. Agora vamos para o segundo bloco de perguntas aí mais descontraídas. E a primeira pergunta que eu sempre faço, né, clássica, tem que fazer, qual que é o seu jogador preferido? Pelé, Pelé? Nem eu pensou não vi nesse aí. jogar, mas o que eu vi de vídeo e pelo que meu pai me falava sobre ele, foi o cara, né? É o rei do É o rei. futebol, né? Não tem jeito. E a jogadora preferida? Alex Morgan. Morgan, Estados Unidos? Isso. Boa. Um estádio que você tem muita vontade de conhecer? Cara, o Mercedes-Benz do Atlanta United, nos Estados Unidos. Hum. Arenas modernas. Isso. Interessante, interessante. E o estádio mais legal que você já foi, assim, seja trabalhando ou para assistir um jogo como torcedor? No Sport City, em Doha, eu tive a oportunidade de estar lá antes da Copa do Mundo. Eu estava no Charge ainda, na época da Liga dos Campeões, e a Uhum. gente foi jogar contra o Aldo Reio lá. Um estádio muito moderno e para as condições climáticas de verão, coisa de primeiro mundo, né? Do lado de fora do estádio, 45 graus, e do lado de dentro, 23. Bem interessante. Tem que levar até uma blusa. É, sim, foi uma experiência única, assim, uma coisa bem diferente. Uma data importante para você? Dia 23 de maio de 2021, nascimento da minha filha. Boa, eu já estava esperando já essa resposta. Já. Você responde outra coisa, a esposa ia reclamar. Já. A minha assessora. Um hobby que você tem? Ah, tá. Um hobby que eu tenho é uma coisa que eu comecei recentemente, jogar pádel.
Pádel. Estou me aventurando nessa nova modalidade. Aqui no Brasil tá na moda o beach tênis, né? Mas Beach Europa, Ásia tennis. é o pádel, né? O pádel aqui tem uma influência muito grande. Quase todos os clubes assim têm uma escola de pádel. E aqui onde eu moro, no condomínio onde eu moro, eles abriram agora 2 quadras de pádel. Então, sempre que dá, tô jogando pádel com a vizinhança aqui. Qual o melhor time que você já viu jogar? O Barcelona do Henry Eto'o, aquele Barcelona de 2008, 2009. Esporte preferido, futebol à parte. UFC. Eu gosto de acompanhar sempre que possível. Né? Eu acho bem, é um esporte diferente. Boa. Qual que é o seu atleta preferido de outro esporte também? Não vale futebol. Lewis Hamilton. Qual superpoder você gostaria de ter? Se teletransportar. Teletransporte é uma boa. Para poder chegar no Brasil rápido, né? Daqui pro Brasil são 14 horas de voo direto, né? É bastante tempo. Nossa, Se dá desse para se teletransportar, seria bom. ajudaria um pouquinho, né? Qual que é o seu filme preferido? Vingadores Ultimato. Boa, boa. Não sei se meu preferido, mas tá ali no top 3 também. Eu ia falar Vingadores de um modo geral, mas o Ultimato, essa virada de jogo que dá é sério, é sério. Fechou a sequência toda, né? Se a sua vida fosse um filme, qual que seria o título desse filme? As doidas aventuras de Eduardo. Eu lembro, inclusive, para dar base ao nome, né? Quando eu recebi a proposta para vir para o Charge, eu lembro minha mãe. Eu aceitei a proposta antes de comunicar à minha família, né? Eu já estava no Londrina nesse momento. E aí eu lembro que eu liguei pro meu pai, falei, pai, seguinte, recebi uma proposta assim e tô arrumando minhas coisas, tô indo para lá. E eu lembro meu pai falando pelo telefone, cara, sua mãe vai morrer do coração. Quando sua mãe souber que você tá indo para onde tem guerra. Foi muito engraçado essa, esse primeiro contato que, né, primeiro meu pai, depois a minha mãe tiveram com a ideia de aceitar a proposta e vir para cá, né? A visão que a gente tinha do que era o Oriente Médio, né? Uhum. Então, desde então eu tenho vivido essas duas aventuras, né, no Oriente Médio aqui, tem sido bacana. Para fechar, a última pergunta que eu queria te fazer é como que você gostaria de ser lembrado? Essa pergunta faz pensar, né? Eu acho que eu gostaria de ser lembrado como um bom homem, né? Um bom homem. Eu pensei em algumas coisas para falar, mas acho que um bom homem é interessante, principalmente por quem eu quero ser para minha filha também, né? Como ela vai me ver, né? Crescer junto comigo, um cara que está sempre disposto a ajudar o próximo, fazendo as atitudes corretas. Acho que seria legal ser lembrado como uma pessoa boa. É isso. É o que importa, né? Cara, eu queria te agradecer mais uma vez, agradecer no começo, agradeço no fim também, você ter aceitado participar aí. Tirar um tempinho das suas férias, que você está uns dias de férias aí. Então, eu fiquei muito feliz É quando você isso. aceitou. E fica à vontade para encerrar o nosso bate-papo aqui. Novamente, eu que tenho que agradecer o convite. É um prazer estar rodeado de feras aí, né? Pensando em todas as pessoas que você entrevistou, fazer parte desse grupo, né? É importante, né, para mim também. Fico feliz pelo convite e desejo todo sucesso para você no canal, nesse projeto que tem muita coisa positiva para agregar, não só para nós profissionais, mas para quem está querendo entrar no mercado, para quem ainda não se encontrou qual a função seguir. Eu acho que o seu canal é um primeiro contato que muitas pessoas podem ter com os diferentes ramos do futebol. Sucesso e, mais uma vez, obrigado por a gente estar podendo bater esse papo aí. Isso aí, obrigado, tamo junto. O cenário improvisado. O cenário.
Aqui, tipo, em cima tem duas prateleiras, né? Aí eu penduro os cachecol ali e atrás tem uma TV aqui, tipo. É Cara, todo você mais. acredita que eu achei que esse fundo era fundo montado? Nossa, aqui é minha coleçãozinha, cara. Eu te Coleção. juro, cara. Agora que eu vi que o do Barcelona tá balançando ali, Ah, então. eu achei que era fundo do tela. Cada vídeo eu Legal, troco um ou dois, assim, só pra não ficar massa, igual. Tipo um massa, easter massa. egg aqui da Marvel, fica... ver quem vai perceber. Legal. Da seleção sub-20 dos Emirados Árabes Unidos. Dos Emirados Árabes Unidos. Dos Emirados Árabes Unidos. Se você achou da hora o vídeo, não esquece de curtir aí embaixo. Compartilhe esse vídeo também com quem você quiser, vai me ajudar bastante. Deixa algum comentário também, fica à vontade. E é isso aí, valeu pela moral. Te vejo no próximo vídeo.